Olá, alunos! Seja bem-vindo a esta primeira aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini, eu tenho formação em bacharelado e licenciatura em Matemática e o mestrado em Matemática Aplicada e Computacional. Então, nessa disciplina, nós vamos explorar diferentes fundamentos da área de matemática, mas nós vamos nos focar no momento inicial, principalmente nessa aula, em relação a conceitos da lógica matemática. Então, quando nós estudamos a matemática, muitas vezes nós nos deparamos com alguns termos, como teorema, como proposição. Então, esses termos, eles estão presentes na estruturação da matemática, eles são parte dos fundamentos da matemática. E eles são estudados desde a antiguidade. Nós observamos a presença de teorema de Pitágoras, de teorema de Tales, desde a antiguidade, muitos outros resultados que são essenciais, principalmente na resolução de problemas, mas que não se bastam. Então, o objetivo da matemática não é só ser uma ferramenta para outras áreas do conhecimento, para resolver problemas, mas ela também se preocupa com o seu próprio desenvolvimento, com a estruturação dos conceitos, com toda a base, todo esse fundamento e que possibilita, dentre outras situações, a resolução de problemas práticos. Então, se nós formos observar no quadro, nós podemos refletir a respeito desse desenvolvimento da matemática desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, a civilização egípcia, até os dias de hoje. E muitas vezes nós damos enfoque a essa questão da resolução de problemas, mas nós acabamos deixando de nos preocupar com a estrutura da matemática. Então, se nós avaliarmos, por exemplo, a Grécia Antiga, lá existia uma preocupação, sim, com a resolução de problemas, mas eles começaram a se preocupar um pouco mais sobre os porquês, sobre as justificativas daqueles resultados que eram utilizados por eles ou que foram utilizados anteriormente. E essa preocupação foi sendo explorada ao longo do desenvolvimento da matemática, mas foi somente por volta do século XIX que ela ganhou um espaço maior nesse estudo da matemática. Então, ela estava sendo desenvolvida por meio do estudo do método lógico-dedutivo, que nós vamos avaliar também, mas foi somente no século XIX em que ela ganhou um espaço. E para entender a matemática, para além de aplicar os seus conhecimentos, conseguir relacionar os conceitos entre si, observar como ela se desenvolveu, nós precisamos de conceitos fundamentais da lógica. Por isso que nessa aula nós vamos explorar um pouco esse campo de conhecimentos. No quadro nós temos alguns dos conceitos com os quais nós vamos trabalhar, que são as proposições, os tipos de erros, conectivos lógicos, tabela verdade e argumentação. Então nós vamos tentar entender como que é estruturada a matemática, como que são construídos os diferentes resultados, as diferentes informações e como tudo isso é utilizado também para a resolução de problemas, mas principalmente como que nós validamos e nós provamos que esses resultados eles são verdadeiros. E a partir disso, então, vamos iniciar os nossos estudos. Quando analisamos a palavra lógica, então lógica ela é uma ciência, né? Ela se constitui enquanto uma ciência que se preocupa em analisar proposições, em analisar argumentos, em identificar que estratégias e que métodos podem ser utilizados quando eu quero diferenciar um argumento válido de um argumento que não é válido. Então, a preocupação da lógica não é necessariamente com o conteúdo, já que isso geralmente nós associamos aos outros campos da matemática, como a geometria, como a álgebra e muitos outros. Então, a lógica ela tem uma preocupação estrutural sobre como que nós organizamos essas informações, esses conhecimentos, e nós comprovamos a validade de um argumento ou provamos que aquele argumento, aquele conjunto de informações, ele não está correto, ele não tem uma estrutura adequada. Então, no quadro nós temos uma caracterização dessa lógica, no sentido de que os objetos de estudo da lógica são basicamente a forma e a estrutura dos argumentos.
Então, nós nos preocupamos sobre como esse argumento ele é construído, quais são as informações e de que forma nós organizamos essas informações entre si. Quando nós construímos um raciocínio, geralmente nós partimos de algumas hipóteses, algumas informações que nós já dispomos ou características do problema que nós estamos estudando, e aí nós construímos um argumento de tal forma a comprovar um resultado. Só que no momento de selecionar essas hipóteses ou essas premissas e construir o argumento, nós podemos ser conduzidos a construir erros, a construir informações inadequadas. Então, a lógica ela vai nos auxiliar nesse tipo de estudo, em observar se a estrutura dos argumentos que nós estamos tomando ela está correta, se nós conseguimos, a partir daquelas informações, obter o resultado que foi estabelecido. Só que quando nós construímos um argumento, nós nos baseamos em algumas informações e na matemática, propriamente dita, nós partimos das chamadas proposições. Então, uma proposição é uma frase que tem algumas características particulares e que, a partir delas, nós conseguimos construir os argumentos, construir informações. Se nós pensarmos num teorema, por exemplo, um teorema ele é um resultado, uma proposição que ganha uma importância em determinado contexto, como é o caso do Teorema de Pitágoras no contexto da geometria. Mas a nomenclatura geral, o conceito geral que nós temos é o conceito de proposição. Então vejamos no quadro a definição e alguns exemplos. Então uma proposição é uma frase, ela vai expressar um pensamento de sentido completo, construído a partir de frases declarativas. Então eu tenho uma espécie de uma afirmação, só que essa afirmação ela se basta, eu não preciso de mais nenhuma informação para compreender o significado, por isso que é a ideia de sentido completo. E geralmente nós denotamos as proposições que contêm uma única informação pelas letras minúsculas. Então aqui nós temos exemplos de proposições. Então eu vou ao cinema ou à praia, é uma frase declarativa. Quando eu leio, eu já tenho todas as informações que eu preciso para compreendê-la. 5 mais 4 igual a 17 é uma proposição, ela é uma afirmação, uma frase declarativa e que contém todas as informações necessárias. E alguns exemplos de frases ou de informações que não são proposições, como é o caso de o filme foi fantástico. Veja, nós temos uma frase exclamativa. Ela não é uma frase declarativa, por isso que ela não se constitui enquanto proposição. 2 elevado a x igual a 10 também não constitui uma proposição, porque eu não sei qual é o valor assumido por esse x, ou eu preciso de uma informação a mais para entender esse significado dessa proposição, para entender essas informações. Então, a base da argumentação na matemática é formada então por essas proposições. Então é importante sempre observar essas duas características, é uma frase declarativa e de sentido completo. Eu não posso ter variáveis, eu não posso ter informações que estão faltando, né? Eu preciso que a minha informação, a minha frase contenha todas as informações necessárias para a compreensão. E nesse momento nós não avaliamos se essas frases ou se essas afirmações são verdadeiras ou são falsas. Então veja, primeiro nós nos preocupamos com formato, com a estrutura. Antes de eu conseguir avaliar se uma informação, se uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa, na lógica é necessário que 3 princípios sejam verificados. Então no quadro nós temos esses 3 princípios. Temos o princípio da identidade, quer dizer que uma proposição ela é sempre igual a ela mesma. Pode parecer uma informação exagerada, mas do ponto de vista lógico essa informação é necessária. Eu preciso garantir que uma proposição é igual a ela mesma. O segundo princípio é da não contradição. Então, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E do terceiro excluído
ou uma proposição é verdadeira ou ela é falsa e eu não tenho uma terceira possibilidade, eu não tenho um terceiro estado para essa proposição. Então, com esses três princípios verificados, então, o primeiro, uma proposição igual a ela mesma. O segundo, eu tenho que ela é verdadeira ou ela é falsa, não pode ser os dois valores lógicos ao mesmo tempo. E do terceiro excluído, eu não tenho uma terceira possibilidade além de verdadeiro ou falso. Então, esses são os dois valores lógicos que a minha proposição pode assumir. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Só que quando nós tomamos essas proposições como base, nós construímos o nosso argumento. Nós podemos identificar alguns erros, tanto em relação à forma como eu construí esse argumento, quanto em relação às proposições que eu considerei. Eu posso ter proposições falsas, eu posso ter proposições verdadeiras. Então, outro estudo importante, além da classificação das proposições, é o estudo dos tipos de erro. Então, vamos ao quadro diferenciar os dois tipos que nós temos. O erro chamado de lógico ou formal é aquele erro estrutural. Então, mesmo que as minhas hipóteses, que as minhas premissas, elas sejam verdadeiras, elas transmitam somente informações verdadeiras, eu posso chegar a uma conclusão falsa, porque eu tenho um erro estrutural. Então, tem um problema estrutural no meu argumento. Já o erro material, factual ou de conteúdo diz respeito às informações que eu estou transmitindo. As minhas premissas ou a minha conclusão pode conter algum tipo de informação que não é correta, que não está coerente, por exemplo, com a teoria na qual eu estou estudando. Então, esses são os dois tipos de erros com os quais nós podemos lidar no momento de construir argumentos e estudar proposições. Nós vamos analisar uma situação-problema que diz respeito, então, a essa diferenciação entre os erros, o erro estrutural e o erro de conteúdo. Então, vamos ao quadro conhecer a nossa situação. Então, durante o desenvolvimento de um projeto a respeito da lógica com alunos do ensino médio, foram apresentadas aos alunos as seguintes sequências de afirmações. Então, nós temos a sequência 1, em que partimos de duas premissas e obtemos uma conclusão. As premissas são sempre as hipóteses, as informações que eu tomo inicialmente para construir o meu argumento. Então, essa é a primeira sequência e nós temos aqui a segunda sequência, também com duas premissas e uma conclusão. As duas sequências dizem respeito a áreas de figuras planas, de quadrados e de círculos. Analisando as duas sequências, o que nós podemos dizer a respeito da presença de erros lógicos e materiais nas informações apresentadas? Então, o nosso objetivo é determinar se nós temos erros lógicos, ou seja, erros em relação à estrutura, ou erros materiais, que são os erros em relação a conteúdos. Então, o erro lógico, ele diz respeito à forma como eu articulo as minhas premissas ou as minhas informações iniciais, de tal modo a obter a conclusão. Então, mesmo que as informações que eu tomei, elas são verdadeiras, têm o conteúdo que está correto, eu posso chegar a um erro na minha conclusão. Já o erro material, ele pode estar presente nas premissas ou na conclusão. Então, aí nós olhamos basicamente o conteúdo que está sendo transmitido por aquela informação. Então, nós podemos ter argumentos nos quais estejam presentes os dois tipos de erro. Eu posso ter erro material e erro em relação à lógica, né? O erro lógico, o erro estrutural. Mas nós podemos ter argumentos em que existe a presença de um único tipo de erro ou de nenhum tipo de erro. Então, nós analisamos separadamente a questão estrutural e também a questão do conteúdo. Então, nós vamos analisar agora cada sequência de informações, buscando a presença de algum tipo de erro, caso eles existam. Então, nós vamos ao quadro. A primeira sequência, nós temos a primeira premissa como sendo: a área de um quadrado de lado com medida 2 metros é igual a 4 metros ao quadrado. Bom, nós sabemos que a área de um quadrado de lado L é dada por L ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a 4.
Ok, então essa primeira premissa, ela apresenta um conteúdo que está correto. Ela transmite uma informação verdadeira. Então, eu não tenho erro material. Depois, a segunda premissa, a área de um círculo de raio com medida meio metro é aproximadamente 3,14 metros quadrados. Bom, nós queremos a área de um círculo. A área, nesse caso, é π vezes a medida do raio ao quadrado. Então, eu tenho π vezes 0,5 ao quadrado. Se eu aproximo o π por 3,14, 0,5 ao quadrado é 0,25. Multiplico esses termos, eu tenho 0,785. Então, a área de um círculo de raio com medida meio metro é 0,785 metros quadrados. Então, veja, a área que foi apresentada aqui está incorreta. Então, ele está transmitindo uma informação incorreta. Então, nós temos um erro material nessa segunda premissa. A conclusão é de que a área do quadrado é maior do que a área do círculo. Então, veja, nós temos essa informação, porque se eu corrijo a minha segunda premissa para o valor certo, para o 0,785, eu vou ter que, de fato, a área do quadrado ela é maior do que a área do círculo. Então, é uma conclusão que vai transmitir uma informação correta. Mas agora, nós vamos pensar na questão estrutural. Sem avaliar se os conteúdos estão certos, mas somente a informação que está sendo transmitida. Então, a área de um quadrado, de lado de medida 2 metros, é 4 metros quadrados. A área de um círculo é de 3,14 metros quadrados. Veja, a área do quadrado, o 4, é maior do que essa informação de área de círculo, que é 3,14. Então, se eu não considero se são verdadeiras ou falsas as premissas 1 e 2, eu consigo ainda assim a minha conclusão. Com esses dados, eu sei que a área do quadrado ela é maior do que a área do círculo. Então, quer dizer que eu não tenho um erro lógico, eu tenho uma verdade lógica, porque a minha estrutura está certa. O problema é que a minha segunda premissa tem uma informação incorreta. Então, ela é uma proposição que é falsa. Então, é necessário distinguir essas duas situações. Então, quando eu analiso um argumento e eu quero verificar se eu tenho erro de conteúdo, então eu analiso premissa por premissa e também a conclusão. Se eu quero avaliar se ele tem erro lógico, então eu preciso desconsiderar essa avaliação de verdade ou falsidade das minhas proposições e eu analiso somente a estrutura. Com as informações que foram apresentadas, eu chego àquela conclusão? Se ela pode ser obtida, como no caso que foi apresentado, então eu tenho uma verdade lógica, né? Eu tenho uma estrutura correta. Agora, se eu tomo as minhas premissas, independente delas serem verdadeiras ou falsas, e eu não consigo chegar àquela conclusão, aí sim eu tenho a presença de um erro lógico. Então, nós vamos ao quadro avaliar agora a segunda sequência de afirmações. A primeira afirmação é idêntica, então a área de um quadrado de lado de medida 2 metros é igual a 4 metros quadrados, já vimos que essa informação está correta. A segunda, nós temos aqui a correção da informação, 0,785, mas veja que a conclusão é a área do quadrado é menor do que a área do círculo. Veja, as premissas 1 e 2, elas são verdadeiras. Eu não tenho, no caso, erros de conteúdo, erros materiais nas minhas premissas. Mas eu tenho o erro material na minha conclusão porque eu tenho a presença de um erro lógico nesse caso. A minha estrutura está incorreta. Então, eu não consigo chegar àquela conclusão com base nas premissas que foram apresentadas. Então, apesar das minhas premissas serem verdadeiras, aquela conclusão ela não pode ser obtida, implicando então na presença de um erro lógico. No estudo da lógica, então uma proposição é uma frase declarativa de sentido completo. E a partir das proposições, quando eu organizo os argumentos, eu posso provar resultados, eu posso analisar diferentes relações entre conceitos, entre informações
específicas de áreas, por exemplo, da geometria, da álgebra ou mesmo integração entre essas áreas. Mas quando nós construímos muitas vezes um teorema ou uma proposição, seja da geometria ou dos demais campos, nós muitas vezes precisamos articular diferentes informações. Então não basta uma única informação, uma única hipótese. Então eu preciso considerar várias informações para construir o meu resultado. Então eu posso trabalhar com as chamadas proposições compostas. Então nós temos essa diferenciação entre proposição simples e composta. Vejamos no quadro então como identificá-las. Uma proposição simples é aquela em que nós transmitimos uma única informação. Então nós temos uma única afirmação. Quando eu digo que 5 mais 4 é igual a 9, eu estou transmitindo uma única informação. Agora eu posso construir proposições compostas quando eu utilizo de duas ou mais afirmações, ou quando eu tenho duas ou mais informações indicadas em uma única proposição. Então, quando eu digo que Lucas é paulista e Giovana é cearense, então veja, eu tenho mais de uma informação sobre a região na qual Lucas nasceu e em que Giovana nasceu. Então eu tenho duas informações diferentes. E como que eu construo essas informações? A partir de conectivos. Mas veja, se eu falo que Lucas é paulista e Giovana é cearense, então eu tenho a presença de um conectivo e, que faz então a ligação entre essas duas informações. Só que o e não é a única possibilidade que nós temos de construir proposições compostas. Então nós temos um conjunto de conectivos que podem ser utilizados. E eles não estão presentes somente na matemática. Então nós observamos, por exemplo, na língua portuguesa, em diferentes textos, o uso também dessas palavras. Mas é importante que você conheça e identifique o significado de cada um desses termos no contexto matemático. E não somente o significado, é importante que você identifique a notação que é utilizada. Então, quando nós construímos uma equação ou uma inequação, por exemplo, nós precisamos reconhecer o sinal de igualdade, o sinal que indica a desigualdade. Na lógica, nós também trabalhamos com simbologias, então é importante conhecer cada uma delas, porque nós vamos precisar utilizá-las também na descrição de alguns tipos de proposições, principalmente quando nós queremos estudar mais a fundo uma proposição composta. Então, nós vamos ao quadro avaliar os conectivos que nós temos. Aqui nós temos um conjunto formado pela negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Então, esses são os conectivos que nós utilizamos para unir proposições simples, de tal forma a construir proposições compostas. Aqui nós temos a simbologia também de cada um deles. E os termos que estão associados, que nos ajudam a identificá-los na nossa linguagem natural. Então, como que eu encontro uma negação, por exemplo, quando eu tenho uma frase em uma linguagem natural? Nós vamos conhecer cada um desses conectivos. Então, a negação, se eu tenho uma informação do tipo 4 é primo, a negação dessa informação é 4 não é primo. Se eu tinha uma proposição P, a negação dela é o não P. Nós temos que, se a proposição P é verdadeira, a sua negação vai ser falsa. E se a proposição em si é falsa, a sua negação é verdadeira. Então, sempre uma proposição e a sua negação assumem valores lógicos diferentes. Além da negação, nós temos a conjunção, que é aquele termo e. Então, se eu tenho 2 é um número par, 2 é um número primo, a proposição construída a partir da conjunção de P e Q vai ser 2 é um número par e 2 é um número primo. Quando que essa conjunção ela assume o valor lógico verdadeiro? Quando as duas proposições envolvidas são necessariamente verdadeiras. Então, eu preciso 2 é um número par e 2 é um número primo, que as duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Agora, em todas as demais situações, a conjunção vai assumir um valor lógico falso.
Então, tanto a proposição P quanto a proposição Q, ou seja, as duas proposições envolvidas, precisam ser verdadeiras para que a conjunção seja também verdadeira. O terceiro conectivo que nós temos é a disjunção. Então, se eu digo que raiz de 2 é igual a 5 e 2 ao quadrado igual a 4. Então, a conjunção entre essas duas proposições é raiz de 2 igual a 5 ou 2 ao quadrado igual a 4. Pela própria identificação desse termo ou, nós já conseguimos relacionar com os valores lógicos. Então, se eu tenho uma informação ou a outra, quando que essa conjunção vai assumir valor lógico verdadeiro? Quando pelo menos uma delas for verdadeira. Então, a única possibilidade de nós termos uma disjunção com um valor lógico falso é quando as duas proposições envolvidas elas forem simultaneamente falsas. Em todos os demais casos, a disjunção vai assumir o valor lógico verdadeiro. Então, é importante diferenciar a conjunção da disjunção. Tá? Vamos só aqui considerar a representação correta, P ou Q. Então, é essa simbologia da disjunção. Então, é importante diferenciar conjunção de disjunção, porque elas têm uma simbologia que é semelhante, só que o efeito que nós temos do uso de conjunção e de disjunção, eles são totalmente diferentes. Enquanto na conjunção eu preciso que as duas proposições envolvidas elas sejam verdadeiras, na disjunção basta que uma delas seja verdadeira. Só que se as duas forem falsas, a disjunção também vai assumir o valor lógico falso. Dois conectivos que são muito utilizados quando nós construímos resultados matemáticos, se nós formos observar teoremas, várias proposições, seja do campo do cálculo, da álgebra, muitas vezes nós vamos nos deparar com esses dois conectivos, com a condicional e com a bicondicional. Vamos pensar, por exemplo, no teorema de Pitágoras. Então, nós temos um triângulo retângulo e temos a relação que é verificada nesse triângulo. Eu posso interpretar o teorema de Pitágoras da seguinte forma. Se ABC, por exemplo, é um triângulo retângulo, então o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, pensando sempre nas medidas. Então, esse se e então, ele nos indica que nós estamos trabalhando com uma condicional. Então, basicamente, nós temos a presença de uma hipótese e de uma tese. Ou seja, eu tenho uma informação inicial que precisa ser verificada, que é, no caso, ser um triângulo retângulo, e se ela é verificada, eu tenho a minha conclusão, que é a relação entre as medidas dos lados. Então, tanto a condicional quanto a bicondicional, elas são essenciais nos mais variados resultados. E muitas vezes elas são apresentadas em conjunto com negações, com conjunções e com disjunções. Então, é importante estar atento à simbologia e também à escrita que é utilizada na construção dessas proposições. Então, vamos ao quadro conferir primeiro as características da condicional. Então, a condicional é representada por uma seta e ela nos indica uma relação do tipo se, então. Então, aqui nós temos se uma proposição P é verificada, então Q é verificada. Nesse caso, se A é um número par, então A ao quadrado é um número par. A condicional assume o valor lógico falso somente em uma situação. Quando a proposição P, que nós podemos pensar como uma hipótese, ela é verdadeira e a proposição Q, que seria a conclusão, ela é falsa. Então, essa é a única situação em que a condicional assume o valor lógico falso. Em todos os demais casos, ela vai assumir o valor lógico verdadeiro. Já o caso da bicondicional, então podemos pensar que nós temos duas condicionais envolvidas. Então, aqui, se eu tenho proposições P e Q, a bicondicional, que é essa seta nos dois sentidos, ela me dá esse sentido de C e somente C.
Então, eu tenho aqui A é um número par, C e somente C, A ao quadrado é um número par. Então, quando nós aplicamos esse tipo de resultado na resolução de um problema, ou quando nós queremos verificar que um resultado dessa forma ele é verdadeiro, geralmente nós trabalhamos em dois sentidos. Primeiro, nós mostramos que se A é um número par, então A ao quadrado é um número par. E se A ao quadrado é um número par, então A é um número par. Então, a bicondicional nós podemos entender como duas condicionais que ocorrem simultaneamente. Então, seriam as duas ordens dessa condicional. E quando que essa bicondicional assume o valor lógico verdadeiro? Quando ambas as proposições envolvidas são verdadeiras ou quando ambas são falsas. Então, uma bicondicional assume o valor lógico verdadeiro quando as proposições envolvidas assumem um mesmo valor lógico. As duas são verdadeiras ou então as duas são falsas. Nos demais casos, ela assume o valor lógico falso. Então, a condicional, a bicondicional, em associação com a negação, conjunção e disjunção, são os conectivos que nós utilizamos quando nós queremos construir proposições e, por consequência, construir argumentos e outras informações. Mas muitas vezes nós não utilizamos essas representações, ou C e somente C, nós recorremos à tradução em linguagem simbólica. Então, nós utilizamos símbolos de tal forma a simplificar, a reduzir a informação a ser transmitida. Então, um aspecto importante quando nós estudamos a lógica é saber converter uma proposição que está, a princípio, em linguagem materna, né, na nossa língua portuguesa, para a tradução em matemática na linguagem simbólica. E para isso nós vamos precisar de todas as simbologias características desses conectivos. E lembrando que proposições simples são representadas por meio de letras minúsculas. Então, nós vamos ao quadro conferir alguns exemplos. Então, aqui nós temos a primeira informação. O número de acidentes diminuirá nas estradas se somente se houver mais policiamento e os motoristas forem mais conscientes. Veja, se eu chamo P como sendo a redução no número de acidentes nas estradas, Q como aumento no policiamento e R, os motoristas serem mais conscientes, veja que nós temos na frase a presença do se e somente se, que é a condicional, e a presença do e, que é a conjunção. Então, como que eu descrevo essa informação? Bom, o número de acidentes é a minha proposição P, se e somente se é aquela seta nos dois sentidos, se nós tivermos mais policiamento e motoristas mais conscientes. Então, eu tenho Q e R. Então, Q, conjunção R. Então, essa é a tradução que nós consideramos em linguagem simbólica para essa informação. Vamos a um outro exemplo. A melhoria no sistema de abastecimento de água será feita no Jardim Alpes ou no bairro Ágape. Veja a presença no caso da disjunção. Então, se eu chamo a melhoria no Jardim Alpes de P e a melhoria no bairro Ágape de Q, nesse contexto de abastecimento de água, a tradução dessa informação vai ser P ou Q. Então, eu simplifico a minha representação, eu transmito a mesma informação, só que eu utilizo de linguagem simbólica. O importante é conhecer as notações e saber qual é o parâmetro de tradução que nós estamos tomando. Então, no caso, eu atribuí significados às proposições simples e aí eu analisei como que eu poderia representá-los utilizando essa associação. Então, estabelecemos uma associação entre as informações e aplicamos os conectivos corretamente. Um aspecto essencial quando nós estudamos a lógica é saber reconhecer as proposições, saber identificar proposições simples e proposições compostas, sabendo que as compostas são construídas a partir de conectivos lógicos. Então, agora nós temos uma atividade para que você possa refletir a respeito desses conceitos e reconhecer afirmações, classificando-as como proposições simples ou proposições compostas. E, quando forem compostas, reconhecer também o tipo de conectivo que foi utilizado em cada uma das situações.
Então, vejamos no quadro, nós temos aqui um conjunto com 4 informações, que são todas proposições, porque são frases afirmativas, declarativas, de sentido completo. Então, analisando essas proposições, quais você classificaria como simples ou como compostas? Por que dessa classificação? Como que você reconheceu essa classificação? Então, faça um estudo a respeito dessas proposições, retomando o que já foi estudado até o momento, e daqui a alguns instantes nós vamos discutir a respeito. Vamos analisar cada uma das proposições que foram apresentadas e identificar se elas são simples ou compostas e os conectivos relacionados. Então, vejamos no quadro. Então, dessas informações, nós vamos observar que a primeira, o esporte é saudável, se e somente se for bem praticado, nós temos uma proposição composta devido à presença da bicondicional, representada por esse trecho, se e somente se. O dia está chuvoso é uma proposição simples, veja que ela transmite uma única informação. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas a nossa preocupação no momento não é com o conteúdo, mas sim com a questão estrutural. Lia está de vestido e Rogério está de bermuda. Então, é uma proposição composta. Temos a presença da conjunção, ilustrada por esse termo e. E D, o triângulo é retângulo ou isósceles. Temos a presença, no caso, da disjunção, o que caracteriza essa proposição como composta. Então, veja que é necessário identificar a presença dessas informações e também dos conectivos que são utilizados em cada uma delas, a classificação, porque a partir delas nós vamos conseguir trabalhar com traduções e aplicar depois esses resultados em outros tipos de situações. A construção de proposições compostas toma como base uma proposição simples, associada a um conectivo e a outras proposições simples. Então, nós partimos de um conjunto de proposições simples, acrescentamos conectivos e aí nós vamos ter, então, essa proposição composta. E nós podemos classificar essa proposição composta de acordo com o tipo de conectivo que é verificado nela. Mas assim como nós temos regras de precedência nas operações, então eu realizo adições, multiplicações, divisões, então nós temos aquelas ordens na qual nós podemos aplicar cada operação de tal forma obter o resultado. No caso das proposições compostas, nós também temos ordens na avaliação de conectivos.
que são as chamadas regras de precedência. Então, vejamos no quadro qual é a regra que nós adotamos na construção das proposições e, mais do que isso, na avaliação dos valores lógicos que são assumidos. Então, sempre essa ordem que nós tomamos: negação, depois conjunção e disjunção, condicional e bicondicional. Quando eu quero mudar essa ordem, eu também utilizo parênteses, assim como nas operações. Aqui nós temos duas situações. Veja, no primeiro caso, primeiro nós avaliamos a disjunção, eu não tenho negação, então eu começo na disjunção, depois eu avalio a condicional e por fim eu avalio a bicondicional. Então veja, o último conectivo que eu analiso é a bicondicional. Então essa minha proposição composta, ela é classificada como bicondicional. No segundo exemplo, nós temos o parênteses. Bom, então nós avaliamos primeiro os termos entre parênteses, que é a bicondicional. Como eu não tenho mais nenhum parênteses, eu continuo com a regra de precedência normal. Eu tenho uma disjunção e, por fim, uma condicional. Então, veja, o acréscimo desses parênteses já possibilitam a classificação dessa proposição como sendo uma condicional. Então, sempre o último conectivo que eu avalio nessas regras de precedência ou com acréscimo de parênteses vai ser o que dá a classificação à proposição composta. Mas veja, nós tínhamos nesses dois exemplos proposições P, Q, R, eu organizava diversos conectivos. E se eu quisesse avaliar o valor lógico de cada uma dessas proposições, que recurso que eu posso utilizar? Então, na lógica, nós utilizamos com muita frequência as chamadas tabelas verdade. É a partir dessas tabelas que nós conseguimos estudar as características da proposição composta, baseada nas proposições simples envolvidas, e os valores lógicos que elas podem assumir. Então, eu posso ter proposições que assumem valor lógico verdadeiro, falso, em diversas situações, mas eu posso também ter uma proposição composta que, independente dos valores lógicos que as minhas proposições simples assumem, ela vai ser sempre verdadeira. Então, para analisar esse tipo de situação, nós recorremos à tabela verdade. Então, vamos observar como ela é construída. A tabela verdade, ela é uma ferramenta que é empregada no estudo do valor lógico de proposições. Mas veja, ela é utilizada para a tradução em linguagem simbólica. Então, eu preciso inicialmente avaliar as minhas informações, construir a representação em linguagem simbólica para a minha proposição composta. Aí sim, eu consigo empregar essa ferramenta. Aqui nós temos o primeiro exemplo, que é a tabela verdade da negação. Então, eu tenho uma proposição P, e a proposição composta que eu quero avaliar é essa não P. Quais são os valores lógicos assumidos por ela? Bom, quando P é verdadeira, não P é falsa. Quando P é falsa, não P é verdadeira. Então, essa é a tabela verdade da negação. Então, ela pode assumir valor lógico verdadeiro ou falso e depende dos valores lógicos assumidos por P. O caso da conjunção. Então, eu tenho P e Q. Eu quero avaliar os valores lógicos que são assumidos por ela. Então, eu vou considerar inicialmente as proposições simples envolvidas. Então, eu tenho aqui P e Q. Então, eu estabeleço uma coluna para P, uma coluna para Q e a última coluna para a minha conjunção. Quais são as combinações possíveis de valores lógicos que P e Q podem assumir? Bom, P e Q podem ser ambos verdadeiros, P verdadeiro e Q falso, P falso e o Q pode ser verdadeiro, e as duas podem ser falsas. Então, eu preciso combinar os valores lógicos das proposições simples envolvidas, nesse caso P e Q, e a partir delas eu analiso a conjunção. Eu sei que a conjunção ela assume valor lógico verdadeiro quando as duas proposições envolvidas são verdadeiras. Então, na primeira linha, ela assume o valor verdadeiro. Nas outras linhas, sempre eu tenho que pelo menos uma proposição simples é falsa. Então, a minha conjunção vai ser falsa nessas demais combinações. Então, essa
é a coluna que fornece os valores lógicos da minha conjunção, dependendo de P e Q. Então, eu posso utilizar a tabela verdade no estudo das mais variadas proposições compostas. Então, eu sempre tomo por base as proposições simples que são apresentadas e depois eu vou avaliando os conectivos e como essa proposição composta foi construída. Então, a regra de precedência também é indispensável nesse momento. Então, nós precisamos avaliar como que essa regra de precedência é aplicada, qual é a classificação da minha proposição composta para que eu possa construir a tabela verdade. Então, vejamos um exemplo no quadro. Nós queremos construir a tabela verdade dessa proposição. P condicional Q, disjunção não P. Então, essa proposição, ela é uma disjunção por classificação. Só que eu tenho a presença de uma condicional e de uma negação. Então, como que eu construo essa tabela verdade? Eu vou primeiro considerar quantas proposições simples eu tenho. Eu tenho P e Q. Então, eu combino os valores lógicos de P e Q. Quantas linhas eu vou ter nessa minha tabela verdade? Sempre é 2 elevado ao número de proposições simples que eu tenho. Veja, eu tenho P e Q, então 2 ao quadrado, 4. Se eu tivesse P, Q e R, eu teria 2 ao cubo, 8. O que esse 8 representa? Que eu tenho 8 combinações possíveis dos valores lógicos das proposições envolvidas. Então, P e Q, eu tenho essas 4 combinações. Depois eu avalio os demais conectivos. Eu construo uma para condicional, uma para negação e para o final eu construo a proposição composta que eu quero estudar. Então, eu construo essas linhas que são partes intermediárias da minha proposição. Eu dependo da condicional e dependo da negação. Então, eu estudo elas inicialmente para que depois eu possa construir a tabela verdade referente à proposição completa, a proposição que eu quero estudar. Então, é sempre essa estratégia que nós utilizamos na construção de uma tabela verdade. Nós vamos aplicar o estudo da tabela verdade para resolver um problema lógico. Então, nós precisaremos interpretar o problema, construir as proposições associadas e também estudar a tabela verdade correspondente. Então, vejamos o enunciado do nosso problema. Vamos ao quadro. O pesquisador da área de agronomia propôs o seguinte desafio a você. Ele apresentou 2 informações. Se houver chuva e as plantas forem adubadas, então haverá produção. Supõe a existência de chuva e a não produtividade. Com base nessas informações, o que nós podemos concluir a respeito do uso de adubos? Então, veja, primeiro vamos à informação inicial. Nós temos, se houver chuva, plantas adubadas, produção. Então, nós vamos construir 3 proposições simples, P, Q e R. Então, a primeira, P relacionada à chuva, Q relacionada ao adubo e R relacionada à produção. Veja que nós temos um E, ou seja, uma conjunção, e nós temos a presença do C, então, uma condicional. Então, essa informação, essa proposição, considerando o P, Q e R que nós definimos, ela vai ser dada como P e Q condicional R. Então, ela é uma condicional. Então, nós vamos pensar primeiro nessa informação. Nós temos aqui uma proposição composta, baseada em 3 proposições simples, e nós vamos construir a tabela verdade referente a ela. Então, nós vamos partir das 3 proposições simples. Quais são as combinações possíveis entre os valores lógicos de P, Q e R que nós temos? Nós temos 8 possibilidades. Então, são todas as combinações pensando que P pode ser verdadeiro ou falso, Q verdadeiro ou falso e R verdadeiro ou falso. Então, nós vamos ao quadro construir essa tabela. Então, veja, nós temos aqui as 8 possibilidades. As 3 verdadeiras, 2 verdadeiras e uma falsa, e assim sucessivamente. Então, essa parte aqui ela é importante por definir de que forma nós estamos combinando os valores lógicos de P, Q e R.
A proposição que nós queremos estudar é essa proposição, P e Q condicional R. Mas primeiro nós vamos avaliar P e Q. A conjunção de P e Q para depois pensar na condicional. Primeiro, então, nós analisamos somente as colunas de P e Q. Então, veja, P e Q, as duas são verdadeiras. Então, o valor lógico da minha conjunção vai ser verdadeiro. P e Q verdadeiras, valor verdadeiro. P verdadeira, Q falsa, valor lógico falso. Depois nós temos P falsa, Q verdadeira e nas últimas duas, as duas falsas. Então, nesses 4 casos, a conjunção vai ser falsa. Então, eu penso somente nessa parte, P, Q e a conjunção entre elas. Construir essa coluna. Essa coluna é uma coluna auxiliar, que vai me ajudar agora no estudo do meu resultado final. Eu quero P e Q condicional R. Então, eu quero P e Q condicional R. Então, nós vamos analisar somente essas duas colunas. Mas tome cuidado com a ordem que nós estamos tomando. Primeiro a conjunção e depois R. Então, eu vou avaliar. Bom, a primeira, ou a minha hipótese é verdadeira e a minha conclusão é verdadeira. Então, a condicional é verdadeira. Veja, a primeira é verdadeira e a segunda proposição é falsa. Então, a minha condicional é falsa. Depois eu tenho a sequência falso, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Depois falso, verdadeiro e falso, falso novamente. Em todos esses 3 casos, a condicional assume valor lógico verdadeiro. Porque eu sei que a condicional ela é falsa somente quando eu tenho uma sequência verdadeiro, falso. Ou seja, a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Então, nesse momento, você precisa ter muita atenção à ordem em que essas proposições foram construídas na tabela. Então, eu observo qual é a coluna de P e Q e qual é a coluna de R. É porque muitas vezes nós já construímos as colunas anteriormente. Então, nós voltamos a elas, analisamos e construímos a tabela. Então, essa é uma etapa essencial. Nós precisamos avaliar, primeiro, proposições simples envolvidas. Depois, eu observo a minha proposição composta. Quais são os conectivos que estão presentes? Então, eu tenho uma conjunção, uma disjunção. Eu vou construindo colunas intermediárias que vão me ajudar no momento de avaliar os valores lógicos. Porque, como esse caso, nós tínhamos P e Q. Então, eu não preciso analisar P e Q e depois ver a condicional. Eu vou avaliar somente a coluna que eu já tenho de P e Q comparando com R. Então, é uma forma de conseguirmos observar mais facilmente os valores lógicos que são assumidos por essas proposições. Mas veja, nós não temos que avaliar somente uma tabela verdade. Nós temos que resolver um problema lógico. E nós vamos recorrer a essa tabela porque ela vai nos auxiliar. Então, vejamos no quadro. Nós tínhamos a proposição, que nós já construímos a tabela verdade, que era a primeira informação que o profissional nos deu, e nós supomos que essa informação ela é verdadeira. Depois, ele comentou a respeito da existência de chuva e a não produtividade. Então, eu penso na minha tradução. A chuva é a proposição P. Então, se existe chuva, proposição P verdadeira. R diz respeito à produtividade. Se está escrito que é não produtividade, então quer dizer que a minha proposição R ela é falsa. Não tivemos produtividade. Com essas 3 informações, nós voltamos à tabela verdade. Então, veja, a proposição composta, né, a condicional que nós temos, ela é verdadeira. Então, eu vou pensar somente nas linhas em que ela é verdadeira. Nós temos que P também é verdadeira, ou seja, nós temos chuva, e sabemos que R é falsa. Não houve produtividade. Eu vou ver uma linha da minha tabela em que essas
3 condições são verificadas. Então, no caso, nós só temos uma linha, que é a terceira linha. Se eu analiso os valores lógicos que são assumidos por P, Q e R nessa linha, nós vamos observar que Q, que diz respeito ao adubo, ele assume valor lógico falso. Quer dizer, eu posso concluir com todas aquelas informações que não houve adubação, eu não apliquei adubo nas plantas. Então, pela tabela verdade, considerando as hipóteses que nós tínhamos de valores lógicos verdadeiros ou falsos, nós podemos resolver esse problema. E aí concluir, então, a não produtividade mediante a falta de aplicação de adubos. Nós podemos utilizar tabelas verdade quando nós queremos avaliar os valores lógicos de proposições, geralmente as proposições compostas, baseadas nas proposições simples que a constituem, e também nos conectivos que foram utilizados. Mas com isso, nós conseguimos também classificar algumas proposições. Então, quando eu estudo a tabela verdade de uma proposição, eu posso classificá-la em 3 categorias, de acordo com aquela coluna que diz respeito à minha proposição. Então, eu analiso os valores lógicos que preenchem a coluna referente àquela proposição e aí eu faço um estudo a respeito. Então, no quadro, nós temos essas 3 categorias. Então, vamos observar. Eu digo que uma proposição composta ela é uma tautologia se quando eu observo a coluna dos seus valores lógicos, ela assume somente o valor lógico verdadeiro, independente dos valores lógicos que foram assumidos pelas proposições simples. Então, P, Q podem ser verdadeiras ou falsas, mas a minha proposição composta, ela vai ser sempre verdadeira. Diferente dela, a contradição é aquela proposição que sempre assume valor lógico falso. Não interessa quais são os valores lógicos das minhas proposições simples, ela sempre vai ser falsa. E quando eu observo na coluna da minha proposição composta a presença tanto de valores lógicos verdadeiros quanto de valores lógicos falsos, eu classifico a minha proposição como sendo uma contingência. Então, essas são as 3 categorias nas quais eu posso classificar uma proposição composta pensando nos valores lógicos que ela assume. Se é só verdadeira, somente falsa, ou pode ser verdadeira ou falsa, dependendo das proposições simples que a constituem. E nós podemos também comparar proposições compostas ou proposições simples entre si, utilizando também o recurso da tabela verdade. E aí nós podemos classificar pares ou conjuntos de proposições como sendo consistentes ou inconsistentes. Então, vejamos essa classificação também no quadro, no esquema que foi apresentado. Então, eu digo que um par de proposições, ou seja, 2 proposições compostas, ou uma simples, uma composta, elas são consistentes quando elas podem ser simultaneamente verdadeiras. Quando eu analiso a tabela verdade, a coluna dessas proposições, e eu identifico em alguma linha em que as 2 são verdadeiras. O conjunto de proposições ele é classificado como inconsistente quando sempre que uma proposição é verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. Eu não tenho essa possibilidade delas serem simultaneamente verdadeiras. Então, elas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Uma outra classificação importante, que é uma das principais quando nós utilizamos a lógica para o estudo de resultados, para o estudo de conceitos matemáticos, é a argumentação. Então, muitas vezes nós recorremos às proposições simples, proposições compostas, conectivos, tabelas verdade, porque nós temos o interesse em construir um argumento. Mas o argumento ele não corresponde a somente um grupo ou um conjunto de premissas, conjunto de proposições. Eu preciso ter como objetivo provar algum resultado. Então, se eu construir um argumento, quer dizer que eu tenho algum objetivo. Eu quero provar a validade de alguma afirmação. Eu quero mostrar que uma determinada situação ocorre. E os argumentos, eles também têm um tipo de classificação específica. Então, vamos ao quadro estudar agora essa estrutura de um argumento. Então, o argumento, ele sempre visa
justificar um enunciado, uma proposição, alguma informação. E ele sempre toma como base pelo menos uma premissa. Então, ele tem que ter pelo menos uma hipótese. Só que dependendo da forma como eu organizo o meu argumento, ele pode ser válido ou ele pode ser inválido. E aí uma estratégia que nós temos de provar essa validade ou mostrar que não é válido um argumento é o uso de diagramas, além de estudos de tabela-verdade. Nós temos duas caracterizações importantes. Um argumento ele pode ser chamado de dedutivo. Os argumentos dedutivos eles são indispensáveis no estudo da matemática, eles estão presentes quando nós provamos resultados de cálculo, de análise das mais variadas áreas da matemática. E ele tem essa característica da conclusão ser certamente verdadeira se as premissas que eu considerei, elas forem verdadeiras. Então, vamos pensar em um resultado. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo na geometria plana vai ser 180 graus. Então, ele é um resultado que é justificado. E veja que eu posso tomar esse resultado e aplicar em um caso particular. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, veja, eu tinha um resultado que era válido em todos os triângulos, mas eu tomei um caso particular. Eu tomei o caso dos triângulos retângulos, que também vai ser válido. Então, eu parti de uma situação geral e obtive um caso particular. Então, essa é uma característica importante dos argumentos dedutivos. Sempre nós vamos buscar resultados mais gerais e, a partir deles, construir outros resultados que sejam mais específicos. Tá? Essa é uma característica importante da dedução e que integra o método lógico dedutivo, que é utilizado na matemática para o seu próprio desenvolvimento e para depois a aplicação desses resultados em outras situações. Diferente dele, nós temos o argumento do tipo indutivo. Esse argumento ele é muito utilizado quando se trabalha com experimentos, por exemplo. Nós executamos o mesmo experimento diversas vezes, se uma situação se repete, nós construímos uma informação de que possivelmente nos demais casos essa situação também vai se repetir. Então é uma conclusão muito utilizada na parte experimental. Então no caso nós temos que no argumento do tipo indutivo, como nós podemos observar no quadro, nós temos a conclusão com uma probabilidade de ser verdadeira. Então, pode ser que ela seja verdadeira, mas diferente do dedutivo, eu não posso garantir que, de fato, ela vai ser sempre verdadeira. Por isso, a importância da matemática em sempre construir resultados verdadeiros. E ela se utiliza, então, basicamente, do método dedutivo. Articular as suas informações, construir argumentos, ou seja, justificar informações, tomando como base proposições entre os demais conceitos da lógica e também os conteúdos de cada área que está sendo estudada. Se eu construo um argumento com o objetivo de provar alguma informação, de mostrar que algum resultado é verdadeiro, eu preciso construir o meu argumento de forma adequada. Então, eu preciso organizar as minhas informações, tomar as premissas de forma correta, com informações corretas, para que eu possa ter um argumento que, de fato, comprove a validade daquele resultado. Mas aqui nós não vamos nos preocupar necessariamente com a questão de conteúdo, porque a lógica tem essa diferenciação, ela se preocupa com estrutura. O conteúdo está mais relacionado a cada área em que ela se aplica. Então, nós vamos avaliar como que nós provamos a validade de um argumento, ou como nós estudamos um argumento, verificando se ele é válido ou não, utilizando-se do recurso de diagrama. O diagrama é muito utilizado na teoria de conjuntos, quando nós construímos aquelas estruturas ovais e nós queremos mostrar que os elementos de um conjunto estão em outro e assim sucessivamente. Então, o diagrama ele também pode ser utilizado no estudo da lógica. Então, só reforçando, nós vamos avaliar a questão estrutural. Será que aquele argumento está adequado? Será que eu consigo obter aquela conclusão a partir das premissas que eu tomei? Então, nós vamos partir desse princípio.
Então, nós vamos ao quadro acompanhar as possibilidades que nós temos de avaliação de argumentos e diagramas. Então, veja, quando eu afirmo algum tipo de informação do tipo existe x que é y, quando eu construo o meu diagrama, eu vou ter uma região, né, em que os conjuntos referentes a x e y é uma região comum a esses dois conjuntos. Quando eu digo que não existe x que é y, na minha representação eu vou ter dois conjuntos disjuntos. Eu não tenho nenhuma região em comum entre eles. Existe x que não é y, então eu tenho uma região que é comum, mas eu estou pensando naquela parte do conjunto x que é exclusiva dele. Eu desconsidero aquele conjunto referente ao y. E quando eu digo que todo x é y, quer dizer que a região referente a x está no interior da minha região referente a y. Se eu fosse avaliar em conjuntos, nós teremos uma inclusão, né? X contido em y. Então, com isso, nós conseguimos interpretar informações e construir argumentos e, mais do que isso, provar a validade de argumentos. Ou seja, se com aquelas informações que eu apresentei, eu consigo obter aquela conclusão. Então, nós vamos avaliar duas situações, uma matemática e uma de fora da matemática, porque a construção de argumentos não é específica da matemática. Eu posso utilizar em outras áreas, seguindo esses princípios da lógica. Mas é necessário que todo esse conhecimento também seja considerado da forma como nós estudamos, com a presença de conectivos, com a presença da estrutura da proposição, entre outros. Então, nós vamos ao primeiro exemplo. Vejamos no quadro como que nós construímos os diagramas. Veja, se eu digo que todos os quadrados são losangos, então a região referente aos quadrados está no interior da região referente aos losangos. Se eu digo que todos os quadrados são retângulos, a região referente aos quadrados está no interior da região referente aos retângulos. Então, essas duas informações são as premissas do meu argumento. A conclusão: existem retângulos que são losangos. Será que esse argumento é verdadeiro? Ele é verdadeiro porque nós temos essa região referente aos quadrados que está tanto no conjunto de retângulos quanto no conjunto de losangos. Então, eu tenho elementos comuns dos retângulos e dos losangos, que são os próprios quadrados. Então, eles são um exemplar que nós podemos destacar. Então, veja que esse argumento é válido. Se eu tomo aquelas premissas, eu consigo obter a conclusão. Então, eu consigo essa informação. Diferente desse segundo exemplo, veja. Todas as aves têm penas, todos os animais com penas voam, existem mamíferos que voam. Conclusão: existem mamíferos que são aves. Então, aqui nós vamos destacar primeiro os conjuntos ou os diferentes assuntos com os quais nós estamos trabalhando. Então, nós temos as aves, os animais com penas, os mamíferos, temos os animais que voam. Então, precisamos relacionar essas informações entre si. Nós vamos partir primeiro das premissas. Então, a primeira possibilidade que nós temos é a seguinte. Veja, todas as aves têm penas, todos os animais com penas voam. Nós sabemos que existem mamíferos que voam. Então, eu posso ter esse tipo de relação, em que eu tenho uma região comum somente entre os animais que voam e os mamíferos. Mas eu posso ter uma outra possibilidade. Eu posso ter esse conjunto de mamíferos com uma interseção ou com uma região comum também com essa parte dos animais com penas. E uma terceira possibilidade em que eu tenha os mamíferos com a região em comum também com o conjunto das aves. Veja, nas três possibilidades, eu tenho que as três premissas são verdadeiras. Existem mamíferos que voam e está presente nos três construções. No entanto, somente na última eu garanto essa interseção entre mamíferos e aves. Então, eu não posso concluir que esse argumento ele é verdadeiro, que ele é um argumento válido, porque eu não consigo garantir que somente essa terceira representação ela acontece.
eu posso ter as outras duas. Então, essa é uma forma de utilizar o diagrama para mostrar que um argumento ele não é válido. Então, é importante explorar essas diferentes possibilidades e conseguir verificar. Assumindo aquelas premissas, eu garanto a minha conclusão ou não. Se ela não é realmente verificada naquela situação, existe um caso em que ela não é observada, então eu digo que o meu argumento ele é um argumento inválido. No estudo da lógica como um todo, nós basicamente avaliamos proposições e as relações que podem ser estabelecidas entre elas. Então, eu posso construir proposições a partir de conectivos, eu posso trabalhar com argumentos, em que eu articulo diferentes proposições, busco uma conclusão. Então, é importante saber avaliar os valores lógicos, saber comparar as proposições entre si, saber classificá-las também. Então, diante desse tema, agora nós temos uma atividade para que você possa refletir a respeito desse estudo de valores lógicos e de como que nós comparamos proposições entre si. Então, vamos ao quadro acompanhar. Nós temos duas proposições que foram apresentadas, A e B, avaliando os valores lógicos que podem ser assumidos por A e B. E observe que A e B são construídas a partir das mesmas proposições simples, P e Q. Será que essas proposições A e B são consistentes? O que era uma proposição, um conjunto de proposições consistentes? Quer dizer que essas proposições podem ser simultaneamente verdadeiras. E como que nós podemos classificar essas proposições de acordo com seus valores lógicos? Então, reflita a respeito dessa questão, identifique a resposta a cada um desses questionamentos, se são consistentes, suas classificações, e daqui a alguns instantes nós discutiremos a respeito. Como que nós comparamos essas proposições entre si, verificando se são consistentes ou não? Uma possibilidade é construir a tabela verdade referente a essas duas proposições. Então, nós incluímos colunas referentes a cada uma delas e comparamos os seus valores lógicos. Então, vejamos no quadro. Nós temos duas proposições simples P e Q envolvidas em cada uma delas. Então, em uma única tabela, construímos os valores lógicos de P e Q. Vamos incluir essa linha, ou essa coluna intermediária com o não P. Vamos considerar os seus valores lógicos. E depois as colunas referentes a P ou Q e Q condicional não P. Veja que nós temos na segunda e terceira linhas que as duas assumem
valores lógicos verdadeiros simultaneamente. Então, eu posso dizer que essas proposições são consistentes. Além disso, elas são contingências, porque elas podem assumir valores lógicos verdadeiros ou falsos, dependendo dos valores lógicos assumidos pela proposição simples P e pela proposição simples Q. Então, a tabela verdade é um recurso muito interessante quando nós queremos realizar esse tipo de estudo, seja a classificação ou seja a comparação entre proposições. Vamos retomar alguns dos principais conceitos, dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo dessa aula. Então, nós exploramos conceitos fundamentais da lógica e que são essenciais para o desenvolvimento da matemática, para o estudo dos argumentos, entre outras possibilidades. Então, no quadro, nós vamos verificar que nós iniciamos pelo estudo de proposições, que são as frases declarativas de sentido completo. Vimos que elas precisam atender aos princípios fundamentais da lógica. Quando nós utilizamos essas proposições na construção de argumentos, nós podemos ter dois tipos de erros. O erro lógico, que é o erro estrutural, e o erro material, que é o erro de conteúdo. Quando eu quero construir uma proposição composta, eu vou partir de proposições simples e dos conectivos lógicos, que são 5 conectivos. E quando eu quero avaliar o valor lógico de uma proposição composta, principalmente, nós recorremos à tabela verdade. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Você precisa conhecer esse processo de construção da tabela verdade e é importante sempre exercitar, observar como que nós construímos, observar os tipos de colunas que nós podemos acrescentar na parte intermediária e que vai nos auxiliar no estudo da proposição composta em si, né? A proposição que eu quero avaliar. Posso classificar uma proposição composta como tautologia, contradição ou contingência. Eu construo um argumento quando eu quero provar algum enunciado, provar algum resultado. E esse argumento ele pode ser dedutivo ou indutivo. Na matemática, basicamente, nós utilizamos o método dedutivo, inclusive o método lógico-dedutivo, que é utilizado nos diversos campos que compõem a matemática. E no estudo dos argumentos, eu posso utilizar, por exemplo, os diagramas para me auxiliar na validação de um argumento, para verificar se o meu argumento está estruturalmente correto. Então, pode ser que eu construa um argumento partindo de informações que não são verdadeiras, mas ainda assim, o meu argumento pode ser válido, ou seja, a sua estrutura está correta. Então, esse é um aspecto importante que você precisa estar ciente, porque a preocupação da lógica é com a estrutura. Os conteúdos, não é que eles não sejam importantes, mas eles dizem respeito aos seus campos de estudo. Por isso que muitas vezes nós não estudamos a lógica de forma independente. Eu avalio um resultado do ponto de vista lógico, mas pensando em algum conteúdo. Seja um conteúdo de geometria, por exemplo. Então, eu penso no conteúdo quando eu avalio o campo no qual essa teoria está inserida. Mas eu preciso me preocupar com a questão estrutural, porque é ela que vai permitir que eu parta de informações que estão corretas, de proposições que são verdadeiras e consiga justificar com qualidade o resultado que eu estou estudando. Então, espero que ao longo dessa aula você tenha percebido a importância da lógica no desenvolvimento da matemática e tenha percebido que a matemática não é somente uma ferramenta, mas sim ela tem o seu caráter estrutural, ela é baseada em teorias e ela tem a preocupação com o seu próprio desenvolvimento, para a resolução dos seus próprios problemas e também para a resolução de problemas que possam ser aplicados no mundo real. Então, é importante que você tenha ciência desse caráter, dessa duplicidade que nós temos da matemática. Desejo a você bons estudos e até a próxima!